Muito bem, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui para trazer aí uma questão muito perguntada, né, sobre que me perguntaram. Quero desde já dizer para você, né, inscreva-se no canal Leão Pentecostal, inscreva no canal Só para os Santos, inscreva também no canal Jesus é que Liberta. Todos os links desses canais vão estar aqui abaixo juntamente com o meu WhatsApp. E se você estiver assistindo esse vídeo no canal Só para os Santos, inscreva lá no Leão Pentecostal. Se você estiver assistindo esse vídeo no canal Leão Pentecostal, inscreva-se lá no canal Só para os Santos. Então, quero pedir você, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, né? Clique no sininho, tá bom? E vamos lá. Eu vou tentar reduzir o máximo aqui, porque eu tenho esse celular aqui. Esse celular não é como o outro que foi para o concerto. Lembra que eu falei que um celular ia para o concerto? Então ele não grava 2 horas, ele grava 30 minutos, no máximo 33. E se for uma melhor qualidade, grava menos ainda. Então eu vou tentar aqui bem simplificar rapidamente para que você possa entender. Cujo título desse vídeo aí abaixo vai ser, né, como saber se Deus realmente perdoou meus pecados, ou o meu pecado, tá bom? Então você vai saber agora. Quero agradecer a todas as pessoas que têm compartilhado esse vídeo, quero agradecer os missionárias, né, virtuais que têm falado aí, que têm divulgado. Continue. Quero agradecer a todos os irmãos de todos os países que estão lá fora do Brasil e a todos os que estão aqui no Brasil. Que Deus abençoe e continua com a gente. Vamos que vamos? Vamos lá. Bom, muito bem. Então vamos lá como saber se Deus realmente perdoou o meu pecado. Pastor, será que Deus perdoou o meu pecado? Eu cometi tanto pecado. Pastor, meu Deus do céu, o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Muitas vezes você pergunta assim, né? Sempre que peco em alguma coisa, fico me perguntando se realmente Deus me perdoou. Esse sentimento fica remoendo meu coração e eu fico muito mal. Como saber se Deus realmente me perdoou o meu pecado? Existe alguma forma de eu saber isso? Vamos lá? Vamos mostrar na Bíblia? Tem sim. Tem alguma forma como você saber isso. Você vai saber se Deus te perdoou o seu pecado ou não. E sendo assim, nunca mais você vai tirar satisfação com ninguém. O importante é Deus usando o teu coração, você abrindo o teu coração para Ele e falando com Ele. Mas antes agora, irmão, eu quero adotar uma outra forma, nem que seja 1 minuto, tá bom? Eu gostaria neste momento, a partir desses vídeos, o Senhor me colocou no coração, eu acabei de orar nesse instante, às 4 horas da manhã, estava ali entregando a vocês, meu lar, meu ministério, nas mãos do Senhor. E eu fico contente por alguns irmãos querer que eu apacente ele através até mesmo dos canais e dos vídeos. Vamos gravar vídeo ainda ao vivo. Vamos preparando, irmão. Eu só gravo quando Deus manda, eu só faço as coisas quando o Senhor me prepara para isso, né? Porque a gente tem que fazer a vontade dele. Amém? Então, eu quero, a partir de agora, orar 1 minuto com vocês. Eu quero abençoar você neste momento, tá bom? Senhor Deus, neste momento, nesta hora, eu te peço, Senhor, perdão por práticas, obras, palavras, por pensamentos. Permissão, ó Deus, para adentrar em teu santuário e falar contigo a respeito desta irmã, deste irmão, desta jovem, desse jovem, desta criança, desse adolescente, desse pré-adolescente, dessa pessoa idosa que está me ouvindo. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dessas pessoas que estão aqui agora, Pai. Pai querido amado, assistindo este canal. Pai, tanto este canal Leão Pentecostal, quanto também o Só para os Santos. Ó Deus, no nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor querido amado. E aonde tiver um espírito maligno perturbando esta vida, Senhor, e aonde tiver uma pessoa também perturbando esta vida, e aonde tiver uma enfermidade oculta neste lar, nessa família, eu quero neste momento repreender todo mal em nome de Jesus. Senhor, abençoa este irmão que está assistindo o canal, que o Senhor possa continuar abençoando cada um e continue abençoando essas pessoas. E tanto abençoa os inscritos, quanto os que não ainda são inscritos e que vão se inscrever. Amém? Muito bem. Então vamos lá. Toma posse da sua bênção aí. Irmão, como eu digo,
né? Como eu disse, você sempre que peca, sempre que peco, ou sempre que você peca, né, faz alguma coisa, você fica se perguntando se realmente Deus te perdoou. Esse sentimento fica remoendo seu coração, né? E você fica até mesmo mal. Como saber se Deus realmente perdoou os seus pecados? Existe alguma forma, né? Vamos saber disso então, se existe ou não. Bom, sim, existem algumas formas. Algumas formas de saber se Deus perdoou um pecador, um pecado ou pecado que cometemos. A Bíblia nos dá essa resposta de forma clara e precisa. Em minha opinião, no caso também, podemos saber se Deus nos perdoou observando 3 coisas, correto? 3 coisas. Vamos lá? Vamos observar essas 3 coisas. A primeira coisa, você se arrependeu e pediu perdão a Deus? É um ponto de interrogação. A primeira coisa que observamos é se em nosso coração existe o arrependimento sincero de pecado que cometemos. Tem que haver um arrependimento sincero, se não haver, não adianta. Né? Muitas pessoas pedem perdão apenas da boca para fora, esquecendo-se que Deus vê o coração. Né? Então eles só pedem perdão da boca para fora. É igual dizer para alguém, eu te amo da boca para fora. Será que ama mesmo? A esposa vai confessar lá para o marido que ama, o marido vai confessar, né? Idem. Então, veja bem. Então, no entanto, a Bíblia nos orienta, né, a confessarmos os nossos erros a Deus. Está escrito assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, veja bem, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Significa que o texto bíblico, né, tem dito isto aí. Então, veja bem, nós não temos que ir a padre, a pastor, a homem, para pedir perdão a Deus, a Ele, para entrar no céu. Não. Esse perdão é só diretamente a Deus, entre você e Deus. Mas, o que se confessarmos os nossos pecados diante dos homens é diferente, não a homens. Como a Bíblia diz também, se confessarmos nossos pecados diante dos homens, né? Aquele que negar a Deus diante dos homens, a Jesus diante dos homens, Jesus também negará ele diante do Pai e os anjos. Então, nós temos que confessar o Senhor diante dos homens. O que é confessar? Você chegou numa igreja, ou diante de todo mundo, você está lá, eu aceito Jesus como o único suficiente Salvador da minha vida, e a partir deste momento, você está confessando, né, a sua vida, os seus pecados ao Senhor diante dos homens. Por que diante dos homens? Porque são os homens que serão o seu testemunho que você aceitou a Jesus. Agora, se você é um membro em comunhão, pecou e tal, aquilo outro, você tem que levar o corpo de obreiro. Por quê? Porque o corpo de obreiro vai julgar o seu ato, e eles vão te perdoar os seus pecados para não te impedir você entrar no céu, mas eles também vão te punir. Eles também vão fazer o quê? Eles vão fazer uma punição, vai te dar uma punição para que você não seja condenado com o mundo ou condenada com o mundo. Então, um dos pecados maiores que pode ser colocado disciplinadamente no banco, né? Primeiro, o adultério é uma exclusão que antigamente a Bíblia, os crentes, os evangélicos, a igreja chamavam, que hoje chama afastamento por tempo determinado. Também tirar sangue em alguém, né? Isso aí também é disciplina, né? Roubou também é disciplina, matou também aí é exclusão, beijou, abraçou, né? Conforme for a situação, é fora de comunhão. Agora, desobedeceu, é fora de comunhão e pode também ser excluído, ou seja, pode ser desligado do ministério. Então, se o ministério faz isso, é porque ele ama você. Então, o que acontece? Você vai chegar e vai continuar a cumprir a disciplina ali até que chegue. Pastor, mas se porventura Jesus voltar e eu não estiver em comunhão? Se você não estiver em comunhão com a igreja, mas está em comunhão com Cristo, está esperando só a sua disciplina, o Senhor Jesus eleva você, porque você está em comunhão com Ele, porque você depende do anjo dos obreiros da igreja, tá bom? Então veja bem que o texto bíblico que eu citei aqui, né, que diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, em 1 João capítulo 1 e 9, né? Ou seja, Deus perdoa o arrependido. Então, Deus ele só perdoa o arrependido. Aquele que não é arrependido, ele não perdoa. Veja aí que Jesus contou uma parábola
né, que havia um rei, que ali o homem devia, o devedor devia a ele, e ali o rei foi cobrar, o devedor não tinha, o devedor implorou perdão, o rei perdoou, mas depois que o rei perdoou, o mesmo devedor foi lá, pôr a faca, né, na guilhotina no pescoço do outro lá, dizendo que ele era obrigado a pagar a dívida dele. E quem viu o rei perdoando, chegou e falou com o rei, o senhor não perdoou fulano? Perdoei, pois ele está lá oprimindo o seu devedor. Chama ele aqui, que a fúria do rei então aumentou e acabou que o rei chamou e disse, olha, eu te perdoei porque você não perdoou ele também, por causa disso, então você vai morrer e toda a sua família. Então, a Bíblia diz, aquele que não perdoa teu irmão, principalmente, ele é réu do inferno, então você tem que perdoar, né? Então, você tem que sentir perdão, certo? Você tem que perdoar, você tem que buscar o perdão de Deus e arrependimento de Deus, né? Porque a Bíblia fala claramente. Então, Deus perdoa o arrependido, purificando de toda injustiça do pecado que cometeu. Deus chama o pecador a uma mudança e garante o perdão. Então Deus chama o pecador a uma mudança. Vamos mudar. Tudo bem, você está arrependido? Você está arrependido? Você cometeu isso, cometeu aquilo? Tá, só não tem perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, eu queria que falasse. Veja aí no link aí, nos meus links aí, porque vai estar aí, tá bom? Então veja bem. Então, no entanto, Deus, quando você pede perdão a Deus, Deus fala, tudo bem, você quer o perdão? Quer? Então vem cá. O Senhor Deus assim diz para você, vem cá então. Mas Deus diz mesmo? Diz. Tá na Bíblia? Tá. Vem cá. Ele fala assim, venha cá, né? Vamos discutir este assunto. Venha cá, vamos discutir. Venha cá. Você vai falar para Deus, Deus, eu sei que eu errei, eu pequei, eu me arrependi. Senhor, eu quero te pedir perdão. E Deus vai te ouvir. Aí Deus vai falar para você assim, olha, se não vai pecar mais? Não. Você tem certeza? Tem. Então eu vou te perdoar. Então veja bem o que diz o versículo. Olha só. O Senhor, né? O Senhor Deus diz assim, venha cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados deixam manchados de vermelho e escuro, mas eu os lavarei. E vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Isaías, capítulo 1, versículo 9. Leia lá. Assim, é preciso crer que Deus perdoa para que sintamos em nosso coração o perdão de Deus. Então, se eu li que Deus me perdoa, então eu tenho que sentir no coração que Deus me perdoou. Ele mesmo disse, vem cá, confessa os teus pecados, fala comigo aqui, vamos conversar, né? Os pecados seus são manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, né? E vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Isaías 1, 9. Agora, vamos lá. Esse é o segundo. O terceiro, você perdoa ao seu próximo? Ah, agora que deu. Eu quero o perdão de Deus, mas não perdeu fulano. Eu quero o perdão de Deus, mas não perdeu... Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Há uma diferença de ira e de ódio. Deus perdoa aqueles que têm ira. Deus não perdoa aqueles que têm ódio. Por quê? Porque o ódio é maligno, o ódio é satânico, o ódio é do diabo. Mas e a ira? Deus perdoa. Qual a diferença, pastor, de ira para ódio? A diferença é que a ira, você pode até chegar e discutir, você briga, você baba, você xinga, você fala, você mete porrada na parede, pancada na parede, chuta a pedra, mas você não vai lá e não comete o pecado. Por exemplo, se você está discutindo com uma pessoa e você deixar o ódio entrar no seu coração, a ira vai sair, vai entrar o ódio. Então você vai acabar também matando aquela pessoa. Isso aí você cometeu pecado, não cometeu? Homicídio. É lógico, irmão, que a gente temos que parar para pensar, certo? Mas tem momento que a gente até estoura e quando vamos esfriar a mente, então você vai pensar. Mas o que é ira? Ira, a pessoa brigou com você, discutiu, falou um monte de coisa e tal, aquilo outro. Amanhã essa pessoa está pedindo um copo de água a você, está te pedindo alguma coisa emprestada e você fala, não, está aqui. Você não tem? Ódio, isso chama ira. Aonde nós vemos ira? Vemos uma ira sendo cometida pelo nosso próprio Deus. Quando Jesus entrou no pátio do templo, tudo irritava. O soldado foi prender Jesus, Pedro foi lá e cortou a orelha do Malco, né?
Jesus foi lá e colou, falou, Pedro, Pedro. Você sabe que eu posso clamar ao meu Pai, que Ele mandar 12 legiões de anjos, acabar com todo mundo. Eu não vim para isso. Eu vim para dar vida. Eu vim para salvar. Mas Pedro olhou e falou assim, mas eles estão desacatando, Senhor. Mas não, Pedro, eu vim para salvar. Veja que muitas das vezes Jesus estava pregando e passaram a mão em pedra para pegar e tacar em Jesus. Jesus, ó, vazou fora. Veja que alguém chamou até Jesus de demônio. Ele disse, olha, todo pecado e blasfêmia é perdoado ao homem, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Porque aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão nem aqui nem no porvir. Se você blasfemar contra Deus, você tem perdão. Contra Jesus você tem perdão, mas contra o Espírito Santo você não tem. Porque se você blasfemar contra Deus, igual muito xinga Deus, Deus te perdoa, Jesus te perdoa. Se você xingar Jesus, o Espírito Santo te perdoa. Se você xingar o Espírito Santo, quem que vai perdoar? Não tem, é a terceira trindade, acabou. Então, preste bem atenção. Então, todo pecado tem perdão. Todo pecado. Matou, bebeu, fumou, jogou, prostituiu, fez, aconteceu, casou de novo, divorciou 1 milhão de vezes. Se Jesus vier, ainda no tempo da graça, se estiver vivo, você pedir perdão, está perdoado. Embora não é assim que Deus quer. Deus quer que quanto menos você peque, mais abençoado você é. Quanto mais você peca, mais distante Deus vai ficando. Deus só vai ter na misericórdia dele sobre a sua vida. Então, você perdoa o seu próximo? Não. Eu não tenho raiva de ninguém. Eu perdoo os meus próximos. Nós podemos ver, irmão, que a Bíblia fala o seguinte, olha, se você for ofertar no altar e você lembrar que tem uma pessoa que está ali, que você tem rancor no coração dele, você lembrar, a Bíblia diz se você lembrar, não fala que você é obrigado a lembrar, a Bíblia diz se você lembrar, eu tenho rancor de fulano, eu vou ofertar, mas eu não me lembro, eu ofertei, Deus vai receber minha oferta, mas se eu me lembrar, nossa, eu briguei com fulano, eu tô assim, eu tô assado, eu tô querendo, puxa vida, aí eu vou lá, conserto com ele, peço perdão a ele, venho cá e oferto. Mas pastor, tem que pedir perdão ao ímpio? Não, não ao ímpio, não está falando do ímpio, está falando geralmente do irmão, do seu irmão, porque o ímpio não vai te entender. O ímpio você vai chegar lá, ele vai te humilhar, vai cagar na sua boca, vai fazer você de gato e sapato, vai sair mais furioso de lá ainda. Porque a treva é treva. Treva nasceu para ser treva, a treva não tem comunhão com a luz. Então, quando fala do seu irmão. Se você lembrar, você brigou com teu irmão, você esquilou teu irmão, não o mundo. Se você brigar com Satanás, você vai lá se ajoelhar para ele, vai pedir perdão. O diabo usa o vaso dele lá, faz o que faz e você vai lá se humilhar para ele. Eu não vejo Jesus se humilhando para os ímpios. Eu via Jesus chegando e ensinando para os seus discípulos. Quando nós falamos, nós estamos falando dos seus irmãos da fé, da igreja. Então, se você lembrar, você vai lá e pede perdão. Porque aquele que não perdoa o seu irmão também, entendeu? Ele é réu do inferno. Então, veja bem aqui, né? Você perdoa o seu próximo? Além de pedirmos perdão com sinceridade e cremos que Deus nos perdoa, Deus exige que façamos como ele, né? A única barreira para Deus perdoar alguém é quando uma pessoa não perdoa. A única forma de Deus não perdoar a pessoa é quando uma pessoa não perdoa. A Bíblia diz, aquele que não perdoa o teu irmão é réu do inferno. Ele também não terá perdão. Se não perdoar o teu irmão, você também não terá perdão. A única barreira que impede Deus te perdoar é isso. Mas se você perdoa o seu irmão, então você tem perdão, né? Se você não perdoar o seu próximo, né? Então veja bem, pastor, mas isso vale para o ímpio também? Aí sim, isso vale para o ímpio também. Você ir lá pedir perdão, o ímpio lá te magoou e tal, aquilo outro, e você foi lá e tal, falou aquilo outro, entendeu? Ele não quer aceitar o seu perdão. Se você puder pedir perdão, amém, você me perdoa porque eu fiz isso, aquilo outro, né? Mas se você vê que o cidadão e você não tem raiva nenhuma, é outra coisa. Mas observe que Deus impõe condições para liberar o seu perdão. E perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí, nesse caso também já entra o ímpio. O ímpio te deve 100 mil. Pastor, 100 mil é difícil. Mas o ímpio não tem. O ímpio está perdendo a casa dele. Aí você vai cobrar o 100, certo? Os 100 mil. E você, ele pede o perdão, implora para você, e você fala, não. Quer dizer, né?
Então, nós temos que perdoar os nossos devedores. Senhor, olha, eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano. Se vier a mim, eu perdoo, eu irei. Deus entende a ira. O que Deus não entende é o ódio. Porque o ódio, ele guarda no coração e não perdoa ninguém nunca. E quem põe ódio no coração é Satanás, né? Se perdoar as nossas ofensas, perdoar as nossas... Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, os seus pecados. Mateus capítulo 6, versículo 12, 14 e 15. Então, se você não perdoar o teu próximo, né, você não terá o perdão. Aí teu inimigo vem e me perdoa, tá perdoado, meu filho. Você me ajuda? Então o cristão tem que ser diferente. Você irou, eu irei, nós iremos. Você é lícito irá. O que não é lícito é você não perdoar o teu próximo. Então você tem que perdoar. Porque se você não perdoar o teu próximo, você briga com teu irmão, teu pai, tua mãe, teus parentes. Aí você vai para a igreja, põe a Bíblia debaixo do braço e vai lá glorificar a Deus e tá de mal, de irmão, de pai, de mãe e tudo mais. E quer que seja arrebatado. Você não vai subir não, sabe por quê? Porque você não pediu perdão ao seu pai, à sua mãe. Não se consertou com eles. Não pegou e não perdoou eles também. Então, eu não perdoo. Então, eu me lembro até aqui em casa, né, que às vezes existe os meus filhos quebram alguma coisa, eu falo, isso você vai pagar, porque isso aí foi caro. Aí eles arrumam emprego e tal, aquele outro, né, daquele momento aí, ele arruma emprego, e aí ele fala, pai, agora eu vou pagar. Ele começa a dar a primeira parcela, depois eu falo, sabe uma coisa? Deixa pra lá, pode deixar, tá perdoado, certo? Então, tem que perdoar, irmão. A gente não tem que pegar e trazer o bem material para o nosso coração, não. Nós temos que perdoar. Nada neste mundo nós vamos levar. Nós vamos levar nada neste mundo. Nós vamos para a glória de Deus e lá é que está nossa bagagem. Lá no céu. Certo? Então, devemos o quê? Devemos, obedecendo, né, a esses critérios, tenho certeza que sentiremos em nosso coração claramente o perdão de Deus. Mas é importante observar que a principal ação do diabo, de Satanás, para confundir-nos com relação ao perdão de Deus, é justamente nos tentar cultivar a culpa e a dúvida de que Deus realmente nos perdoou, né? Então, a principal é confundir-nos com relação ao perdão de Deus, é justamente nos tentar cultivar a culpa e a dúvida de que Deus realmente nos perdoou. E para concluir, né, quero que caiba a palavra que Jesus costumava dizer àqueles a quem perdoava: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. João 8, capítulo 11. Então veja bem, vai e não peques mais. Vai, ele disse para a mulher, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Ele disse para o que eles curou, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então veja bem, então o perdão, né, Deus te perdoa. Mas se você quer o perdão de Deus, é preciso você abrir o coração e deixar Deus também, e você perdoar o seu próximo. Não importa, não importa. Às vezes você está brigado com o vizinho, isso, aquilo, outro, não é culpa sua. Você não tem ódio nenhum, não tem ira nenhuma. Então, se você não tem ódio, não tem ira nenhuma, você não tem que pedir perdão. Porque o que incomoda o cristão entrar no céu é com ódio, ou a ira ela não permanece, né? Então, aquela ira que você passou, amanhã você olha para ele assim e fala assim, olha, deixa eu você quer que eu te ajude? Né? Então, o vizinho lá está fazendo alguma coisa, ele quer alguma coisa emprestada, você vai lá e com todo prazer e amor. Então, esta é assim, pega esse rumo, né? Perdoa o teu próximo e saiba de uma coisa que desta forma, se você perdoa o teu próximo, Jesus também te perdoa, tá bom? Convido a você a inscrever-se no canal, deixa o seu like, clique no sininho, compartilhe esse vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui no canal só para Jesus, só para os santos, então você, né, inscreva-se no canal Leão Pentecostal, inscreva-se lá. Se você estiver assistindo o vídeo no Leão Pentecostal, né, inscreva-se no canal só para os santos e Jesus é que liberta. Vou deixar aqui embaixo o meu zap, vou deixar aqui embaixo os links dos canais, porque já vou mandar vocês direto para lá, tá bom? Aí vocês escolhem aqueles que seria melhor para você. Deus abençoe vocês, que o Senhor Jesus continue abençoando, né? E agora no final eu gostaria agora de orar por vocês, que era para me ter orado no início, né? Eu sempre vou orar no início,
e se deve orar no fim também. Então, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Senhor Deus, neste momento, nesta hora, eu agradeço, Senhor, te peço perdão por práticas, obras, palavras e por pensamento. Permissão, ó Deus, para adentrar no teu santuário e falar contigo a respeito deste irmão que está me assistindo neste vídeo. Senhor, desta irmã, desse jovem, desta jovem, desse pré-adolescente, dessa pré-adolescente. Senhor, desta irmã idosa, desse irmão idoso, desta criança até mesmo, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero abençoar, Senhor, esta família. Eu quero abençoar, Senhor, este povo. Pai, que o Senhor venha, Deus querido amado, enviar o seu anjo com a espada de fogo neste lar e que o Senhor coloque os teus querubim ao redor deles. Ó Deus, no nome de Jesus, eu te peço uma bênção especial a partir deste momento e que o Senhor abençoe a cada um, Senhor querido amado, e cada que está aqui. Amém? Que Deus abençoe vocês. Inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe nos canais e a paz do Senhor. Fui!